culto de domingo à noite, para que possa escutar ainda mais sobre perseverança na vida cristã, perseverança na vida com Deus. Eu queria que a gente lesse na mesma versão. Aí eu pedi para a Suelen projetar, vou pedir para a Suelen projetar o texto de Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3. Eu vou ler, vocês acompanhem. Percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gorduras espirituais extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que praticamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Hebreus 11, de 1 a 3, na versão A Mensagem. Eu gosto dessa versão. Você pode até abrir sua Bíblia em Hebreus e comparar algumas coisas, mas eu gosto muito dessa versão, principalmente por conta desse final, porque as histórias de Jesus Cristo e a história daqueles que passaram na fé, tanto nos tempos bíblicos, até como no nosso tempo contemporâneo, nos anima, faz com que a gente possa encontrar um vigor. Quando eu falo e repito, que ao ler a Bíblia, a gente começa a ver personagens e ter a ideia de que ele entendeu algo que às vezes a gente não entendeu. Não é no sentido de eu não sirvo para isso, ou eu não alcanço aquilo. É no sentido de eu preciso buscar isso, eu preciso ter isso. E esses personagens bíblicos e essas grandes figuras bíblicas da modernidade que vieram antes de nós, são como esses veteranos que o texto fala, que eles iluminaram o caminho. E a minha vontade no coração é de olhar para essas pessoas e dizer assim: eu quero ser um desses, que ilumina o caminho de uma nova geração que está vindo aí. Os meus filhos, os filhos de vocês, desejo do coração, do meu coração, e eu sei que de Deus também, é que eles não passem pelas mazelas que passamos, meus irmãos. Agora, nisso tudo, eu preciso perseverar na minha fé, eu preciso perseverar na minha caminhada. Notaram que o texto, ele assemelha a vida cristã a uma corrida. Não parem de correr. Olha, não há tempo para olhar para trás. Existe uma música lá infantil que diz que quem olhar para trás vira o quê? Uma estátua de sal. Mas a grande verdade é que não há tempo. A Bíblia sempre nos advertiu isso. Ele diz que aquele que pega no arado e olha para trás, ele não é digno. A história lá de Ló e a sua mulher fala a respeito disso. Não há tempo, ou mais, não há tempo mais para a gente olhar para trás. É daqui para frente. E parafraseando o ditado, ou a gíria, o foguete ele não tem ré.
Você deve traçar o caminho agora e dizer assim, ó: eu quero ser melhor na minha vida cristã do que eu fui ontem. Agora, para isso, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de um certo nível de disciplina. A gente precisa dessa tão almejada perseverança. Assim como até os atletas, eles precisam de uma resistência para terminar a corrida. Sabe aquelas maratonas? Eles são verdadeiros super-homens e super-mulheres. Andar 35 quilômetros correndo, na verdade, né? Andando não, correr 35 quilômetros e terminar essa maratona. E às vezes tem um que é, como passou nas Olimpíadas há poucos dias atrás, eles correm, nadam e sabe, existe um objetivo, uma chegada, e eles têm uma resistência incrível. Nós, como cristãos, precisamos dessa resistência. E essa resistência tem um nome chamado perseverança. E é isso que precisamos para chegar até o fim. Porque, convenhamos, nós somos seres falhos. É por isso que buscamos em Deus uma infalibilidade. Deus que não é falho, eu sim. E eu busco e almejo nele que ele me complete. Somos seres limitados e buscamos em Deus algo ilimitado. Somos seres finitos, mas Deus, em sua graciosa bondade, compartilha a eternidade conosco. Nós somos seres incompletos, mas servimos a alguém que é completo. E é nesse almejar, e é nessa busca que eu preciso perseverar. A perseverança, ela não é apenas uma virtude, mas uma necessidade para nós que somos cristãos. A nossa jornada de fé, ela necessita de perseverança. Bem certo é que nem todos os dias estaremos bem, mas isso não quer dizer que pararemos pelo caminho. O seu dia ruim, o seu dia que você está fraco, ele não quer dizer que você é obrigado a parar no meio do caminho. Nós precisamos dessa resistência, pois sem ela corremos o risco, sabe, de ficar pelo caminho. E nessa carreira que nos é proposta, nós temos o maior exemplo de todos, o Senhor Jesus Cristo. A vida do nosso Salvador, Jesus Cristo, é o maior exemplo. O Senhor veio à terra e ele tinha um único objetivo, que era morrer para que eu e você pudéssemos continuar essa carreira. E nada do que passamos hoje é oculto ou, sabe, estranho a ele que passou por tudo e até muito mais nessa terra. Fato é que quando ele fala ali no começo do capítulo, do versículo 1 de Hebreus, que ele diz assim, ó: todos esses pioneiros que iluminaram o caminho, todos esses veteranos que nos encorajam, toda aquela nuvem de tão grandes testemunhas do Senhor Jesus Cristo e da vida cristã e da carreira com Cristo, nos dá a ideia de que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Graças ao Deus e Pai de todos nós, que temos uma igreja, que temos irmãos, que temos pastores, que temos líderes, que temos pessoas que na nossa carreira cristã a gente pode olhar para trás. Graças a Deus que temos pessoas que sabem que são sábias em nosso meio, para que nas maiores dificuldades a gente possa pedir conselhos. Meu irmão, você não está só. Não tem essa de você querer correr essa vida cristã sozinho. Você sabe que você não tem outra vida. Não existe vida secular e vida cristã. É uma vida só e ela é com Cristo. Então quando a gente fala em vida cristã, a gente está falando da totalidade do que é a sua vida. A gente está falando da sua vida educacional, da sua vida financeira, da sua vida emocional. A gente está falando da sua vida. E é ela que Cristo se importa. E é ela que Cristo, sabe,
coloca ânimo em você. E quando ele fala que a igreja do Senhor é aquela que vai servir de suporte para você, né? Para que você possa alcançar o objetivo em Cristo e correr bem essa carreira proposta, essa corrida proposta. Ele está falando aqui de que existem pessoas em nosso meio que também estão correndo, que também estão na mesma direção, não é? E essas pessoas, elas têm, como diz o texto, iluminando o nosso caminho. Eu dou graças a Deus pelos meus pastores, pelos meus supervisores, pelos meus líderes de célula. Eles estão pavimentando o caminho. Às vezes eu estou andando num lugar que, sabe, eles já limparam para mim, já impuseram as mãos naquele lugar, naquele caminho, já oraram pela minha proteção naquele caminho. Eles já ministraram na minha vida, já profetizaram na minha vida. Meu irmão, profetiza na vida do teu irmão. Viver em célula é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque na célula é quando você olha para o lado e tem a oportunidade de ministrar na vida daquele que está ao seu lado. É muito bom quando a gente tem esses momentos de oração, aí junta com o irmão e você ministra na vida dele, e você profetiza na vida dele. Você sabe, é bênção para liberar uma palavra. Quantas vezes eu cheguei desanimado e alguém aqui do púlpito ou algum irmão chegou ali em mim, soltou uma palavra que aquilo, sabe, foi como o texto fala, foi uma injeção de adrenalina. Você e eu sempre almejamos algo, temos objetivos. O Senhor nos fez com a capacidade de sonhar. E essa capacidade de almejar e de sonhar, ela não pode ser, sabe, isolado da sua vida cristã. É bem fácil nós planejarmos a nossa vida e deixarmos Deus de fora. Eu vou fazer esse tipo de faculdade, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou fazer isso e aquilo, eu estou planejando viagens de férias. É muito fácil a gente planejar, fazer nosso planejamento e deixar Deus de fora, e deixar a igreja de fora. Sabe, meu irmão, esses viver em comunidade, puxando para essa linha de correr a vida cristã, significa que você tem algo em comum com todo mundo, sabe? Os seus sonhos. A gente está aqui para ajudar uns aos outros, como diz o texto. Se tem alguém que vai ficar feliz com você realizando o seu sonho, sou eu. E se tem alguém que vai ficar feliz em eu realizando o meu sonho, é você. Então essa carreira que o Senhor propõe para a gente, ela não está sozinha. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Há uma multidão de testemunhas e de pessoas que percorrem o mesmo caminho antes de nós, ou que estão correndo conosco. A única coisa que nós não podemos fazer é retroceder. Não podemos. Diante de tão grande advertência da Bíblia a respeito daqueles que retrocedem e que deixam o caminho. É bem fato que bem gostaria eu e você que todos que cheguem a essa igreja e a nós pudéssemos correr na mesma direção. É por isso que o versículo continua e diz assim, livrem-se dos acessórios inúteis. Livrem-se dos acessórios inúteis da vida espiritual, das gorduras extras da vida espiritual, como ele diz na versão, a mensagem. Lançar fora todo peso, todo pecado. Nos denota dizer assim, olha, existe uma carreira proposta, um objetivo, e tudo aquilo que está atrapalhando a minha carreira e a minha chegada, ela deve ser deixada de lado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você quer fazer tudo. Eu sei que você quer trabalhar, assistir todos os filmes, assistir todas as séries, participar de todos os cultos, de participar de todas as programações. Fato é que se você se encher de coisa, você não vai ter tempo para nada.
E quando ele fala assim, ó, deixe os acessórios inúteis do lado, significa que você vai ter que fazer concessões na sua vida. Primeiro, a gente tem que deixar todo o pecado que nos atrapalha. Isso é ponto, prego batido e ponta virada. Ele fala a respeito de pecados parasitas. Esses pecados parasitas da nossa vida têm nos atrapalhado a carreira. Você já andou com um calo no pé? O quão ruim é? Você vai andando, você quer pisar da forma normal, correta, mas tem um calo que atrapalha e você sai mancando. Esses pecados parasitas são como calos e esporões no nosso pé. Eles tardam a nossa caminhada, eles impedem da gente chegar no nosso objetivo. Você precisa se livrar dos pecados de estimação. Você precisa se livrar daquilo que atrapalha você. Olha, e você sabe aquilo que atrapalha você. Como Deus já me disse em oração, não se faça de besta. Teve um dia que o Senhor, não tem condições, eu não posso viver essa vida medíocre. E Ele jogou na minha cara uma palavra como essa. Você sabe o que está atrapalhando, você sabe o pecado que você carrega por tanto tempo. Deixa isso em nome de Jesus. O que é que precisa? Precisa primeiro vergonha na cara. Porque o pecado parasita, o pecado que a gente chama de pecado de estimação, que, meu Deus, eu não vou falar mais esse nome, pecado de estimação. O pecado parasita mesmo, parasita. O pecado parasita é aquele que você já pediu perdão 1, 2, 3 vezes e continua caindo no mesmo lugar, continua caindo na mesma coisa. Agora precisa você tomar uma atitude no coração e tomar atitudes práticas que possa fazer com que você vença isso. É claro que existem várias formas. Primeiro é confessar o seu pecado ao seu líder, que vai ajudar você nisso. Sua caminhada nunca é só. Líderes ajudarão a você a se livrar desses pecados que você não consegue. Às vezes em uma conversa você consegue observar algo na sua vida que você nem percebeu, mas que o Senhor revelou. É por isso que aos líderes, revela em uma conversa com os líderes. É por isso que lá em Tiago vai dizer que a gente deve confessar para ser livre, confessar os pecados para ser liberto. E a segunda é tomar uma vergonha na cara, no sentido de ter a disciplina para mudar a vida. Sabe, às vezes é preciso uma dose de simancol mesmo, dizer assim, olha, tá bom, levanta mais cedo e vai correr, vai andar, vai fazer uma caminhada, e assim tu cuidar da tua saúde. Pecados parasitas são aqueles pecados do corpo também, que você, sabe, o Senhor quer usar você, quer utilizar você na obra do Senhor, mas você está muito cansado, mas você está muito, sabe, sem ânimo, às vezes até doente. Não doente porque o Satanás tocou na sua vida, porque você está sendo displicente com o seu corpo. E o Senhor, sabe, existe uma carreira, e o Senhor está dizendo assim, ó, livra-se de tudo que atrapalha isso. E o Senhor tem chamado a nossa atenção, a nossa pastora e o nosso pastor até chamou ali no grupo do supervisor a atenção para a saúde física, né? E eu já quero prestar contas aqui e dizer que amanhã eu estou fazendo meus exames de rotina, porque eu quero, sabe, estar com o meu corpo pronto, porque eu sei que o Senhor, Ele tem vontade, desejo e missão para essa igreja. E quando chegar no coração dos pastores e ele dizer, Cleferson, eu quero estar bem fisicamente também, para atender o chamado de Deus para a minha vida. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua vida espiritual, se livrando dos pecados parasitas. E às vezes, meu irmão, as coisas não são nem pecados em si, mas atrapalham você. Às vezes você quer fazer tudo, quer assistir todos os filmes, todas as séries,
quer fazer todas as programações que aparecem na sua vida, mas na verdade você tem um tempo limitado, são 24 horas por dia só. Primeiro você deve ter prioridade na sua vida. Às vezes você quer participar de todas as peladas, assistir a todos os jogos de futebol, só que existe, sabe, algo para que você possa fazer na terra, e o Senhor conta com você. E na hora de o Senhor contar com você, o que é que você está fazendo? Qual é a prioridade da sua vida? Existe uma carreira, meu irmão. Você deve se atentar para essa corrida, lançar fora todo peso, todo pecado que atrapalha, identificar prontamente tudo na nossa vida e removê-la, que impede a nossa fé de avançar. Pode ser uma tentação que é constante, um hábito prejudicial, ou até mesmo um desânimo. Mas o que o texto diz é assim, ó: comece a correr. E diz assim, ó: nunca desistam. Meu Deus, nunca desistam. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma música. A música diz assim, ó: mire as estrelas. Deixa eu ler a letra para vocês aqui, ó. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta para chegar até aqui, tanta história, para agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço de lado, para trás, e nunca se esqueça que por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que puder. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Muitos medos vão tentar segurar, muitas vozes vão dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer, só nunca desista dos sonhos que existem em você. Então mire as estrelas e salte o mais alto que puder. Não desistam daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista dos sonhos que o Senhor tem colocado a você. Não desistam da carreira cristã. Corram, avancem, procure os meios necessários para que você possa persistir e correr com perseverança a corrida. Sabe, quando você está cambaleando, você tende a passar a mão para segurar e se sustentar em algo que lhe dê suporte, algo que lhe, sabe, segure você e projete você de novo para essa carreira. O texto que a gente acabou de ler fala que o Senhor Jesus é esse suporte para a sua vida e para a minha vida. O exemplo supremo de perseverança é o Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver titubeando, sabe, pelo seu caminho, pela sua corrida, o texto adverte: mantenham os olhos fixos em Jesus, que começou e terminou a carreira que eu e você também está correndo. É nele que você pode se sustentar, é nele que você pode encontrar ânimos, é ele que entende você, entende suas lutas, entende tudo que você passa. É por isso que Jesus é o exemplo perfeito de perseverança. Ele suportou, sabe, o texto fala, a cruz, o desprezo, a vergonha, por causa da alegria que lhe é proposta, por conta do objetivo almejado por ele, que é nos aproximar de Deus. Às vezes as pessoas perguntam qual é o objetivo da vida, e uma pergunta bem, sabe, reflexiva: por que você veio aqui? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é glorificar o nome de Deus enquanto vive aqui, é colocar um sorriso nos lábios de Deus, é fazer com que Ele possa falar o que Ele falou de Jó,
servo bom e fiel ali na terra. Mas nessa carreira, Ele nos deixou o maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo. E a gente pode observar como Ele fez, aprender como Ele fez. Às vezes a vida cristã, ela parece ser muito difícil, muito dura, mas a grande realidade é que o sucesso para a vida cristã está em fazer o que Jesus Cristo fez e não fazer o que Jesus Cristo não fez. É como diz o ditado: Deus é bom, o diabo não presta, mas os irmãos complicam tudo. Às vezes a gente quer colocar obstáculos na nossa corrida. Já parou para pensar quantas vezes a gente, sabe, nada no nosso caminho impedia, e a gente colocava: não, mas eu tenho isso, não, mas é aquilo, não, mas é desse jeito eu não consigo, dessa forma eu não vou. Meu irmão, e esses objetivos são N coisas na sua vida, até delírios da sua cabeça. Os pastores estão aqui que não me deixam mentir. Se tem alguma coisa que atrapalha, são ovelhas esquizofrênicas. Elas conseguem colocar barreiras onde não tem. Ele vê obstáculos onde não existe, montanhas onde que na verdade é um morrinho. E tudo parece tão, sabe, gigantesco, um inimigo tão grande. E o Senhor, eu tenho plena certeza no meu coração que eu vou chegar lá em cima e o Senhor vai dizer assim: tu é muito besta, era tão simples, não era nada disso que tu estava pensando, tu complicou tudo, não, que teologia, que não sei o que, e não é nada disso. As coisas eram tão simples, as coisas eram, sabe, Jesus Cristo foi o maior exemplo para você, e você complicando tudo. Graças a Deus que você chegou aqui. Graças a mim, a Deus não, Ele falando, né? Graças a mim que você chegou aqui. Mas era mais simples, porque a gente complica tudo, meu irmão. Existe uma carreira proposta. Nosso exemplo é Cristo. Fazer o que Ele fez e não fazer o que Ele não fez. Existe um grande best-seller chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus. É um best-seller que vendeu, sabe, muito, gerou filmes, teatros e tudo mais. Mas a grande questão é: eu devo fazer aquilo que o Senhor está fazendo, o que o Senhor fez. O grande exemplo da minha vida para essa minha carreira é Ele, é o Senhor Jesus. Mas também na história bíblica a gente tem vários exemplos de perseverança, vários. Eu separei 3 aqui para que a gente pudesse, sabe, aprender mais um pouco com eles, para que a gente possa se inspirar mais, para que a gente possa ser abençoado por essas histórias. Eu queria que projetasse aqui Neemias 4, de 1 a 6. Vai de 1 a 6. Ele diz assim, ó: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a difamar os judeus, na companhia de seus comparsas e do exército de Samaria. Esbravejou: o que esses pobres judeus estão fazendo? Os coitados acreditam que vão conseguir, da noite para o dia, restaurar tudo e deixar como antes? Será que vão levantar pedras do nada? Tobias, o anomita, que concordava com eles, acrescentou: isso mesmo, o que eles pensam que estão construindo é só uma raposa subir ao muro que ele desmorona. Neemias orou: ouve-nos, ó Deus, estamos sendo ridicularizados, faz cair sobre eles essa zombaria, que os inimigos deles os levem cativos como despojos para uma terra distante. Não perdoe a iniquidade deles, não os absorva do seu pecado. Eles estão insultando os que se dedicam à reconstrução. Continuamos a restaurar os muros e em pouco tempo ele foi fechado.
até a metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado a trabalhar, amém? Esse foi até o 6. Neemias, ele enfrentou oposição, zombaria, mas ele perseverou. Ele, contemplando a obra de Deus, já havia lhe confiado. Isso nos ensina da importância de manter o foco na missão, diante mesmo das diversidades, da zombaria, do disse-me-disse, das setas do inferno lançado por boca de pessoas. Nenhum deles tem poder para lançar a sua alma no inferno. Isso traz refrigério à minha alma. Não importa o que eles dizem ou fazem, eles não têm poder sobre mim. Nada do que eles falam pode, alcançar o seu coração, a não ser que você deixe. A não ser que você deixe. As palavras deles só terão poder se eu ou você deixar que essas palavras nos afetem. Será que as palavras deles são mais fortes do que a palavra do Senhor sobre a sua vida? Será que o que eles falam, as setas, as maldições, proferida por eles, é mais forte, mais poderoso do que as promessas e as profecias de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida? Certamente que não, meu irmão. Então aquieta teu coração. Na sua corrida, o que importa é a voz do Senhor, e você precisa estar focado na missão de que o Senhor falou a você. Assim como Neemias, ele entendia aquilo que ele tinha que fazer, e não era Tobias, Sanbalates ou o exército zombador. E ele fez uma oração muito forte ali. Eu acho que eles estavam tão atazanados assim, incomodados com a palavra, que essa oração foi: Senhor, pega eles. Senhor, está vendo eles? A gente quer fazer o certo, eles querem atrapalhar. Senhor, a responsabilidade é tua. Só que é o seguinte: na história, no relato bíblico, eles estavam trabalhando com uma mão uma colher de pedreiro e na outra uma espada. Na outra eles tinham uma espada. Vem que a gente está preparado. Eu quero construir, fazer a vontade do Senhor. E na outra, se eles viessem, ia dar problemas para eles. A gente já viu Deus fazer tanta coisa, exércitos numerosos, e o Senhor faz assim: olha, tem Gideão, tem muita pessoa, eu vou tirar um pouco disso aí, só escolhe alguns. Aí quem lambeu a água lá foi dos 300 de Gideão. E o Senhor faz maravilhas. Só que eles estavam preparados, meu irmão. Eles sabiam o propósito. E disse assim: Senhor, pega eles. Mas se ele vir, Senhor, a gente também vai para cima. Sabe, meu irmão, isso se denota um posicionamento. Você não pode deixar que pessoas atrapalhem a sua carreira cristã. Você não pode deixar que pessoas possam atrapalhar a sua vida cristã, a sua vida com Deus, o objetivo da sua vida aqui, a missão que o Senhor deu para a sua igreja e para você. Seja ele o que for, seja cartório o que for, seja quem for, a gente vai estar com a colher de pedreiro numa mão, Tigo, e com a espada na outra. Amém? Vamos para Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 20. Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. Eu gostei disso aqui. De mansinho ela escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira na entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então fez um voto: ó Senhor,
dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires em meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei de uma vida de santa disciplina. Enquanto orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio, com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Ana respondeu: não, Senhor. Estou muito angustiada. Muito angustiada. Não andei bebendo, não bebi vinho, nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso, estou aqui há tanto tempo. Ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel atenda o seu pedido. Ela pediu: pense sempre bem sobre mim. Pense bem, sempre bem de mim. Depois disso, voltou para junto do marido, comeu com apetite. Agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho e deu a ele o nome Samuel, porque disse: eu o pedi ao Eterno. Amém? Ana, apesar de anos de esterilidade, apesar da humilhação, persistiu em oração, até que o Senhor lhe concedeu o filho que tanto desejava. Sua história nos lembra que a perseverança na oração, ela é crucial, mesmo quando as respostas parecem tardar. Nesse gap, ou nessa lacuna, do que você pediu até você receber, a vida do cristão, ela deve permanecer fervorosa em Deus. Esmorecer não é uma opção para a gente precisa estar como Ana, orando intensamente. Sabe, às vezes a gente pensa que as coisas estão tardando, às vezes a gente pensa que as coisas estão demorando demais, quando na verdade entendemos que o Senhor tem um propósito para tudo. Existia um tempo determinado para Ana, mas nesse meio tempo, a única advertência que encontramos na Bíblia é que a gente possa orar sem cessar, que não possamos esmorecer, e que sempre, sabe, temos que ficar aos pés de Cristo. Sabe, isso deve ser de uma forma tão intensa, tão íntima, que às vezes não vai importar o que os outros pensem, se está bêbado ou se não está. Às vezes quem está passando no seu coração é você e Deus. Às vezes as pessoas não percebem, não entendem. Ana não quis considerar a opinião dos outros. Ela permaneceu em oração. E o Senhor lembrou-se dela. A oração, meu irmão, é crucial para a perseverança, para a carreira. Se você não tem uma vida de oração, não vai dar, meu irmão. Não vai dar. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida intensa de oração. Queria mostrar um último grande exemplo aqui. Vamos lá para Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7, do 24 ao 30. Dali, Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia da sua chegada se espalhou. Ele estava dentro
de casa quando uma mulher cuja filha era perturbada por um espírito maligno ficou sabendo da sua presença ali. Ela se ajoelhou aos seus pés, implorando ajuda. A mulher era grega, cirofenícia, de nascimento, e pediu que ele curasse sua filha. Ele disse: espere sua vez, os filhos devem ser alimentados primeiro. Se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair. Jesus ficou impressionado. Tem razão, vá para casa, sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila na cama, livres daqueles tormentos. Talvez você não esteja persistindo a esse ponto. Talvez você não esteja insistindo ao ponto daquele juiz dizer: eu vou julgar a causa dessa pessoa que ela está me incomodando tanto tempo. Já pensou se essa mulher, se retirasse daquele ambiente na primeira fala do Senhor Jesus Cristo? A mulher não se deixou abater pela aparente rejeição de Jesus Cristo, mas persistiu e alcançou o milagre que buscava. Ela exemplifica bem a fé perseverante para mover, o favor de Deus na nossa direção. Nós precisamos insistir, bater na tecla. Cléfer, só até quando? Até ela se abrir, ou o Senhor dar outro caminho. Até o Senhor responder algo. Até o Senhor responder algo. Quem diz o caminho onde devemos andar é o Senhor. Não existe ninguém nesse mundo, autoridade nenhuma sobre a terra, que manda a direção pelo qual devemos caminhar. Só o Senhor Jesus Cristo. Só Deus. Se você não ouvir dele, não saia do propósito pelo qual o Senhor colocou. Não saia do caminho pelo qual o Senhor mandou que você andasse. Mas demora, é difícil. Meu irmão, não sei o que o Senhor reserva para você. Eu só sei que aqueles com caminhada mais complicada e mais difícil, são aqueles que serão mais recompensados e honrados pelo Senhor. Disso eu sei. O Senhor, há uma recompensa para aquele que insiste em Deus. A mulher cirofenícia, ela foi um grande exemplo de fé, de perseverança. Ela alcançou o objetivo e a bênção do Senhor, que foi salvar a sua filha de um tormento demoníaco. Por muitas vezes, por muito menos, às vezes não precisa nem um tormento demoníaco, apenas um sussurro do inferno está tirando a gente do caminho. Meu irmão e minha irmã, não perca a bênção do Senhor por vozes do inferno. Permaneça aos pés do Senhor até que Ele carinhosamente acaricie sua cabeça e diga: vá, filho, o que você tanto pede, eu estou lhe dando agora. A persistência, a insistência e a fé contínua vai fazer com que eu e você possamos alcançar o objetivo pelo qual proposto. Fato é que o resultado de toda essa perseverança é bênção do Senhor para mim e para você. Tiago 1,12, ele vai dizer que aquele que encara as lutas e aflições, as superam, é um felizardo. É gente assim que Deus, que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão a recompensa plena. Eles receberão aquilo que o Senhor tem para eles. Aqueles que mantêm fé firme, aqueles que mantêm um caminho, mesmo diante das provocações, das dificuldades, das barreiras que possam se levantar, eles receberão a coroa da vida. Meu irmão, nessa caminhada, o
crescimento espiritual daquele que persiste é gigantesco. Quando você supera um obstáculo, eu não sei você, mas se eu supero um obstáculo, eu consigo vencer algo, eu saio grandão, eu saio da luta assim, agora sai da frente, Satanás, que eu vou dar de tapa, porque eu fico empolgado. O Senhor me tirou, sabe, o Senhor me fez vencer, me tirou daquele lugar, me fez compreender algo que eu não compreendia. Agora eu estou andando por um caminho novo, algo que o Senhor tem me abençoado, e eu saio revigorado da luta, da barreira que eu acabei de enfrentar. E ali eu posso olhar de lado e eu posso ajudar os meus irmãos naquelas mesmas coisas que eu passei. O crescimento espiritual, ele é muito grande, muito grande. A perseverança produz um caráter e a esperança a cada desafio que superamos. Nos tornamos mais fortes, mais confiantes, mais fiéis. Você já notou que aquele que presencia, sabe, o milagre do Senhor e a ação de Deus na sua vida, ele se torna mais fiel, porque ele começa a conhecer um pouco mais do Senhor. Aquele que conhece, sabe, as maravilhas de Deus, ele sabe que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode vir em seu favor e lhe livrar das situações. Meu irmão e minha irmã, é assim que nós vamos correr a nossa caminhada cristã. É uma caminhada de perseverança, é uma caminhada de fé, uma caminhada de confiança, que a gente não vai se deixar enganar por, sabe, obstáculos, barreiras, sussurros do inferno, vozes malignas, ou qualquer maldito que se atreve a soprar algo sobre nós. Nós possamos correr, que todos nós possamos correr a corrida da maneira, sabe, que o Senhor propôs. Quando você vai ficando mais velho, você vai entender algumas coisas. Velho na vida cristã também, não velho na idade. Mas com o tempo de crente, com a vivência cristã, você vai sabendo correr mais leve. Você já sabe, quando você está desanimado, você já aperta ali na sua devocional, você já intensifica a sua vida de oração, você já sabe onde atacar, pela experiência que você passa, de outras situações, de outras perseguições. Às vezes, quando você está atribulado, você já sabe que você pede socorro e não mais fica sofrendo sozinho. A vivência da vida cristã vai fazendo com que a gente possa fazer isso, mas o alerta sempre tem que estar ligado. Não importa o momento da vida cristã, se você é mais novo ou se você é mais velho. O fato é que se você não cuidar, você pode cair, sabe? E a proposta aqui da gente é que a gente possa perseguir um caminho em uma carreira, com que a gente não possa cair. E se a gente cair, a gente possa se levantar e ter irmãos e irmãs que vai nos ajudar a se reerguer nessa carreira cristã. Que Deus abençoe vocês e que uma nova forma de correr a vida cristã possa ter despertado no seu coração. Em nome de Jesus.